Shalom, meus amados e queridos irmãos, estudantes da Palavra de Deus. Graça e paz, pastor Ilmar Sater César, professor reformado em Minas Gerais, nas cadeiras de Sociologia, Geografia, História, Ensino Religioso e Filosofia. Aqui falamos de Caldas da Rainha, Portugal, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, pastor presidente fundador Abraham Robson Ferreira, e aqui de Caldas da Rainha, meu pastor Marcos Vinícius. Nós estamos falando pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário da nossa igreja ADEF, e também pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que nós fundamos em 1992 no Brasil, por onde passaram mais de 2.000 alunos nesses 30 anos e formamos mais de 500, 600. Queridos, estamos ministrando as aulas de Jeremias, profeta chorão, e hoje iremos falar sobre as personagens, né? Na aula passada falamos da primeira personagem muito importante na vida de Jeremias, que é o Baruque, o abençoado, né? Nós, como homens de Deus, precisamos ter esses Baruques na nossa vida, né? Sempre precisamos de alguém que esteja ao nosso lado, nos auxiliando, nos conduzindo, nos direcionando, sendo nossos companheiros de jornada, né? Paulo tinha Barnabé, Paulo depois teve Silas, né? Sempre tem alguém próximo, né? Jesus tinha aquele círculo íntimo de discípulos, que era Pedro e João e Tiago, né? Eram os mais próximos dele, sempre estavam ali, e assim foi. Pedro e João foram até na cruz, né? Pedro não sei, mas parou naquela questão da traição de Pedro negando Jesus, mas João estava lá na cruz, quando Jesus disse: olha aí, filho, mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Então, Baruque foi esse fiel companheiro de Jeremias. Hoje queremos falar de uma personagem também interessantíssima. Eu falei personagem porque personagem é feminino. No latim, as terminações AGM, são femininas. Personagem, coragem, voragem, tudo é feminino. Essa personagem não era de Israel, era de fora, estrangeiro. Ele era um eunuco. Eunuco era aquelas pessoas que se dispunham a ser oficiais do rei. Todavia, esses oficiais, eles eram castrados. Eles não tinham sexualidade, eles seriam como assexuados, né? E esse camarada que está em Jeremias, aparecendo aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, é Ebed-Meleque, o etíope. Interessante é que todas as vezes que aparece o nome dele, aparece na frente esse apóstolo, o etíope. Etiópia, vocês lembram, não chegou a ser uma potência, mas junto com o Egito, ela fez grandes coisas, né? Sempre estava atuando junto com o Egito. E andou até atacando Israel, né? No tempo do rei Asa, Josafá, tinha um exército grande, Zerá, o etíope. Também nós lembramos de Etíope, a mulher de Moisés era etíope. Um dos mensageiros de Joabe também é etíope. E esse Ebed-Meleque entrou para a Bíblia Sagrada como um estrangeiro que fez a obra do Senhor. Ele foi super importante no ministério de Jeremias. E vamos ver algumas qualidades na vida desse homem que servem para nós aprendermos lições importantes com ele. Primeiro, o nome dele, Ebed-Melech, servo do rei. Então, nós todos somos servos do rei, nós precisamos aprender isso, que nós mesmo de nós nada temos para dar, mas é o Senhor que nos capacita e nos dá a condição de prosseguirmos na obra, né? A Bíblia diz que Jeremias foi lançado na cisterna de Malquias, onde só havia lama, e ele atolou-se ali. E aí diz o texto, capítulo 38 de Jeremias, o seguinte: ouviu Ebed-Meleque que tinham lançado Jeremias na cisterna de Malquias. Veja bem, a pessoa sintonizada, a par das coisas, não é um alienado, não é um alienígena, ele era estrangeiro, mas a função dele, que era um copeiro do rei, um servente do rei, um servo do rei, alguém de confiança do rei, um imediato do rei, ele ouviu. Quem ouve é quem está sintonizado, é quem está no ar, quem está, né, ligado. Então ele ouviu que tinha lançado Jeremias, e aí ele toma uma atitude, ele falou com o rei, ele foi até o rei, ele tinha intimidade com o rei Zedequias, ele disse ao rei: agiram mal esses
esse povo que lançou Jeremias na cisterna. Ele vai morrer de fome lá, ele está atolado lá na lama. Como é que vai fazer? Então veja bem, ele sabia que a cisterna só tinha lama. Como você acha que Ebed-Meleque sabia que a cisterna só tinha lama? Ele era consciente, tinha todo o controle do palácio em suas mãos. Ele não era um servo que fazia por fazer. Ele tinha todos os dados. É um servo chamado antenado, plugado, linkado. E nós temos que estar assim, sempre atentos e ligados, principalmente com o Espírito Santo, mas também ligados aonde nós estamos, sintonizados. Se estamos na igreja denominação X, temos que estar sintonizados naquela denominação X, proceder conforme aquelas diretrizes, obedecer os regimentos. Isso aí é estar sintonizado. Terceira atitude, ele tomou 30 homens e tirou o profeta de lá. Trabalho em equipe. Ele sabia que sozinho ia ter como tirar Jeremias de lá. A cisterna tinha 3, 4, 5 metros de fundura, e ele precisaria de corda, precisaria de instrumentos, etc. Então, trabalho em equipe, 38:11, capítulo 38, versículo 11, ele é de posição sine qua non, sem a qual não funciona nada na igreja. Igreja, obra de Deus, tem que ter trabalho em equipe. Todos por um e um por todos. Era o lema dos mosqueteiros, né? Aqui o nosso lema é: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Isaías. Quarta coisa, ele pegou roupa usada e trapos com cordas. Então, ferramentas. Nós, para fazermos a obra de Deus bem feita, precisamos de ferramentas adequadas. Não adiantava ele pegar uma coisa qualquer que não fosse corda. Se ele pegasse um barbante, não ia ter como suportar o peso de Jeremias. Se ele pegasse uma linha, não tinha como. Então ele pegou a corda, que é o objeto que precisava naquele instante. Roupa velhas, porque tinha que pôr debaixo das axilas para que ele pudesse ser alçado, né? Ser levantado. Então, ferramentas adequadas nós precisamos para fazer a obra de Deus. Quinta coisa, puxar a Jeremias, quer dizer, ação, né? Não adianta fazer tudo, mas não ter ação. Tem a direção, tem a revelação, mas não tem a ação. Por isso que a palavra oração é isso, é orar e agir, oração. Capítulo 38:13, puxar o Jeremias. E esse homem que faz essa obra de Deus, que está antenado, que toma atitude, que trabalha em equipe, que tem as ferramentas certas e que tem execução, ele recebe uma direção de Deus. Jeremias 39:16-18, Deus fala com o estrangeiro. Disse: a ti, porém, eu livrarei naquele dia. Essa pessoa que trabalha para Deus, ela vai ter livramento. Outra coisa, não serás entregue na mão dos homens a quem tu temes. Deus não entregou Ebed-Meleque nem Jeremias na mão de Nabucodonosor e nem de Nebuzaradan, que era capitão da sua guarda. Ele foi preservado, Deus deu vida a ele porque trabalhou para a obra do Senhor. Certamente salvarei. Olha que bênção. Ele foi salvo daquela situação desesperadora que estava acontecendo ali no ano 587 a.C. Não cairás a espada. Olha, vai. Não, todo o povo morreu a espada. Mataram-se todos e os outros foram levados cativos. Apesar que nessa época aqui, praticamente matou todo mundo. Em 598 levou mais de 10.000 cativos. Mas nessa última vez, quando houve a queda de Jerusalém, mataram todo mundo. E por fim, tua vida será como despojo. Então tá aí, olha que bênção que recebeu, porque fez a obra do Senhor, né, não de maneira negligente, de maneira relaxada, como Jeremias profetiza, né? Mas fez de maneira correta. E encerra o texto assim: por que confiaste em mim? Então está aí o exemplo para nós seguirmos. Ebed-Meleque, o etíope. Fica na paz, tchau, tchau.